Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu já quero passar aqui o microfone às mãos do nosso pastor. Pastor Nelson está com toda a liberdade para continuar o culto nesta noite. Pastor Nelson. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Como nós ainda temos um bom momento para a celebração deste momento de gratidão a Deus pelos 14 anos de atividades da igreja sob a liderança do pastor Alcides Balbino, eu gostaria de que rapidamente trazer algumas pequenas informações a todos os irmãos e assim logo em seguida ministrar uma palavra do Senhor nosso Deus. Nós estaremos realizando em Porto Velho, dias 15 e 16 do mês de novembro, uma festa ímpar em nossa igreja, aqui em nosso estado. É o primeiro congresso estadual de homens de verdade. Eu não sei por que eu estou ouvindo alguma mulher rir aí, por favor. Em Porto Velho, dia 15 e 16 do mês de novembro, nós estaremos realizando o primeiro congresso estadual, homens cristãos, homens que servem a Deus, homens que estão em nossas igrejas, e muitos deles ficam um pouco distante das atividades, porquanto nós temos um ministério que se organiza aqui num bom número de irmãos, e assim irmãos ficam um pouco distantes. Porém, nesta data nós estaremos tratando sobre o papel do homem na obra criada por Deus. O que é o homem dentro do universo criado por Deus? Desde o princípio até agora, enquanto houver mundo, Deus não vai alterar o projeto executado na criação. Ele criou o homem e criou a mulher. E dentro deste projeto estamos o homem realizando e a mulher auxiliando. É isto que a Bíblia Sagrada declara, e nós estamos sendo desafiados por uma série de outras ideias que surgiram nestes tempos, especialmente neste tempo de hoje, alterando a ordem da criação. E nós, como homens, um dia seremos chamados perante Deus, quer aceitemos ou entendamos que isto não acontecerá. Compareceremos perante o Criador para darmos as explicações do nosso papel como homem de verdade diante do desafio que Deus nos colocou para governar tudo o que Ele criou. Vocês, mulheres, são as nossas intimadas a fazer a inscrição do marido. Calma. É porque eles não estão acostumados. Vocês, há mais de 30 anos, estão envolvidas em congressos, em seminários, em tantas coisas, e estão acostumadas a isso. Então vocês, a partir de hoje, aqui em Presidente Médici, já estão se preparando para que no dia 15, pergunte ao pastor da igreja o que foi que ele arrumou para que o seu marido esteja lá. Você não vai querer ele em casa nesse dia, porque nesses dias 16, 15 e 16, os homens de verdade que são membros da Assembleia de Deus estarão lá em Porto Velho, de frente com a palavra, queridos. Nós não estaremos ali, na verdade, em um grande congresso festivo, como as mulheres têm costume de realizar em nossas igrejas. O nosso assunto lá será um pouco diferente. Será analisarmos na Bíblia
qual é o papel que ainda perante Deus somos de responsabilidade a Ele prestar contas. Então está feito o meu anúncio, e eu até gostaria de dizer que não é um convite, queridos. Eu creio que isto já passa a ser um projeto para nós durante este ano, especialmente nós, os nossos irmãos. Estaremos nos organizando para estar em Porto Velho. Estamos preparados para inscrevermos 6.000 homens. Queremos 6.000 homens. É verdade que temos mais, mas como estamos realizando alguns encontros regionais, eu creio que alguns desses irmãos já estão recebendo instruções e não estarão conosco em Porto Velho, senão não teríamos local para todos. Mas onde não houver encontro, os irmãos, por gentileza, corram atrás da sua inscrição, que logo mais acontecerá pela informação do pastor da igreja, e nós estaremos juntos realizando. Estive hoje em Cacoal, mas omiti o convite, pastor Wander, porque o horário já estava passando um pouquinho, mas vocês já estão cientes de que nós teremos o primeiro congresso. Vocês nem sabem contar quantos as mulheres já fizeram. É porque, sabe, irmãos, a mulher é mais difícil de entender as coisas e praticar as coisas. Então nós já vamos trabalhando primeiro com elas para melhorar esse lado da igreja. Agora com os homens tudo será mais rápido, e essa harmonia entre nós, homens e mulheres, servindo a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos está escrito na história da igreja primitiva que tanto homens como mulheres não é só um lado e nem somente o outro, é uma harmonia daqueles a quem Deus salva pelo seu grande amor e poder, coloca na igreja para que tanto homens quanto mulheres sirvam ao Senhor nosso Deus, entendendo que tudo no plano divino tem uma organização finíssima, e para isso ele estabeleceu uma ordem de estrutura hierárquica e colocou uns para tais e outros para tal, e assim vai ser até o fim. Quando tudo terminar, será como começou, segundo a vontade de Deus. É verdade que muito se perde nesse tempo entre o começo e o fim. Foi assim com a nação de Israel. Mais ou menos 600.000 homens saíram do Egito. Só entrou na terra 2. Isso é um risco muito grande quando a gente descuida o plano de Deus para nós. Às vezes pensamos que estamos muito bem, mas há um papel definido por Deus na Bíblia Sagrada que somente eu e somente o meu irmão somos por Deus autorizados a exercer de forma a agradar ao Senhor. Gostaria de dizer também a todos nós que não exercendo nós, Deus levanta alguém para fazer. Pode até ser uma mulher. Foi assim lá no Antigo Testamento, quando uma mulher usada por Deus leva uma mensagem a um homem chamado Baruque, mas ele era calça curta, ficou com medo de executar o plano que Deus tinha para realizar através dele, e ele tremeu e disse: se essa mulher for na frente, eu vou. Homens em Presidente Médici, não será assim. O Senhor Deus ordenou que seja feito, e é feito por nós. Nós o faremos com a ajuda de Deus, para a glória do seu nome, e agradecendo a Deus, porque toda a tarefa que Ele colocou nós para fazer, Ele colocou a mulher para ajudar, para ser auxiliadora, para ser cooperadora, para ser uma forte auxiliar do trabalho que nós fazemos. Inclusive, para a nossa organização, nós não temos como evitar
vamos convidar um grupo de mulheres para poder organizar a casa para nós, porque elas já estão bem práticas, já sabem como fazer isto. Deus em Cristo os abençoe, não esqueçam desta informação. Leio com vocês nesta noite, queridos irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus, escrita pelo apóstolo Paulo, uma mensagem que ela traduz ao meu coração algo de profundo temor ao Senhor Jesus, porquanto estamos diante de um chamado extraordinário. Na primeira carta que Paulo escreve à igreja em Corinto, o capítulo de número 1 e os versículos o versículo de número 18, aonde está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu lerei novamente, e aquele crente que sente o sabor desta palavra confirmará comigo no final do versículo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Tome os vossos assentos, queridos. Meus queridos irmãos, a mensagem da cruz traduz para nós um cenário desagradável. A mensagem da cruz descreve para a humanidade um cenário de dor, cruel, sem misericórdia. O cenário da cruz tem para nós uma revelação de um instrumento que os homens constituíram para eliminar seus opositores. Roma estabeleceu a cruz como o exemplo que eles desejavam dar a quem se levantasse contra César. Se levantar contra César era ser um candidato a morrer crucificado. Ele não aceitava qualquer pensamento diferente do seu. Quem pensasse diferente da sua maneira de estabelecer o governo, ele colocava na cruz, torturava, judiava bastante, depois pendurava lá e deixava ali para morrer, como exemplo a todos que porventura se insurgisse contra o seu governo ditatorial, sofreria as mesmas crueldades. A cruz, portanto, tem uma revelação humana de um instrumento de horror. A cruz traz para todos nós as lembranças amargas que o Senhor Jesus Cristo enfrentou ao tomar sobre os seus ombros, depois de ter sido açoitado e vituperado pelos cruéis carrascos, foi colocado sobre os seus ombros um madeiro, sobre o qual, no Monte Gólgota, chamado Caveira, ele seria pregado sobre esta madeira, ou este madeiro em forma de cruz, e levantado entre o céu e a terra, para dizer a todas as pessoas que assim era feito com qualquer que se insurgisse contra
qualquer sistema que estivesse sendo ali praticado. Com Jesus Cristo não foi diferente. Jesus não foi um político revolucionário. Jesus é o Filho do Deus vivo. E por que, pastor? Porque a cruz era o máximo que os humanos já haviam produzido para extrair a resposta contra aqueles que se manifestassem opositores. Então a cruz, como ferramenta corretiva, horrorosa, de dor, sem misericórdia, era esse cruel instrumento de suplício a uma pessoa incapaz de suportá-la, chegando à morte, uma vez que os que nela eram cravados não tinham liberdade de sua própria defesa ou da busca de uma oportunidade de escape. Era pregado na cruz, era publicamente exposto, era colocado de forma escandalosa, publicamente, para que as pessoas tivessem a informação e cravado em suas mentes e no coração que assim se faz quem não quer ouvir aquilo que estamos dizendo que deve ser. Eu gostaria que os irmãos começassem a pensar que alguma coisa acontece por aí afora, mesmo que nós já passamos há mais de 2000 anos, que a crueldade bárbara dos humanos colocavam pessoas na cruz. Cristo não foi o único, Cristo foi mais um, e no dia da sua crucificação, naquele momento, foi erigido 3 cruzes, e ele, para espetáculo maior, foi colocado no meio. Pensavam os homens que estavam fazendo o mais ridículo cenário para imprimir a mais dolorosa e cruel lembrança na mente da família, na mente dos amigos, na visão do povo, que não vale a pena fazer qualquer manifesto contrário. A cruz existe, a cruz é real, a dor é forte, a liberdade de oferecer escape é mínima, não há chances, o poder do Estado é forte, ele manda, prende, guarda, escraviza, açoita, faz sofrer, maltrata e depois prega numa cruz e coloca de público para as pessoas terem como uma lição: não se atreva, porque você pode ser o próximo. Lá foi Jesus à cruz. Roma dizia na cruz: os nossos inimigos terminam assim, os nossos adversários são exterminados aqui, aqueles que não nos aceitam, aqui é o seu fim. Mas deixa eu lhe dizer nesta noite, a cruz do meio tem uma mensagem diferente. A cruz do meio não assusta, a cruz do meio não apavora, a cruz do meio não desespera, a cruz do meio não coloca o homem em fuga, em busca de escape. A cruz do meio tem uma mensagem de esperança para a humanidade. Na cruz do meio pensava os romanos que judeus receberam a liberdade de crucificar, para terminar ali com aquele que chamaram de embusteiro. Ali estava o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, um altar era erigido, era construído, e os pecadores traziam para o sacerdote ofertar ali um cordeiro, um cabrito, uma galinha, uma pomba ou flor de farinha, algo que era ofertado para resolver as dificuldades que os homens encontravam para o seu relacionamento com Deus. Mas quando Roma pensou que ia terminar com toda esta mensagem no dia da crucificação de Jesus Cristo, este cordeiro que foi oferecido por Deus em resgate à minha e à tua vida, em perdão aos meus e aos teus pecados, esse cordeiro abriu os seus lábios já crucificado e declarou ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Portanto, a mensagem da cruz, enquanto para muitos era horrorosa, enquanto para muitos era cruel, enquanto para muitos tinha um semblante dos mais desesperadores, Paulo escreveu que a mensagem da cruz para os que se perdem é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. É poder para perdoar, é poder para curar, é poder para libertar, é poder para proteger, é poder para providenciar, é poder para cuidar de toda uma humanidade que queira ter a abrangência da mensagem da cruz. Eu gostaria de rapidamente pontuar 4 mensagens que a cruz do meio, onde Cristo foi crucificado, tem para mim e para você. A primeira grande mensagem é a mensagem de amor. Enquanto lá nos sentimentos humanos estava o ódio, estava o rancor, estava a vontade de destruir, no coração de Deus estava o amor por mim e por você, que carecia de um sacrifício, de uma oferta perfeita. A Bíblia Sagrada diz que em seus lábios não se encontrou engano. A Bíblia Sagrada diz que durante o seu cruel julgamento ele não abriu a sua boca. A Bíblia Sagrada nos declara que ele em silêncio subiu ao Calvário para se oferecer. Ele não foi assassinado, não mataram Jesus. O livro do apóstolo João, que é a mensagem do Evangelho para a igreja, tem para mim e para todos nós uma informação: ele não foi morto, ele morreu. Ele morreu, ele se entregou a si mesmo. É verdade que eles judiaram dele, é verdade que eles furaram o seu lado, é verdade que açoitaram o seu corpo, é verdade que o deixaram sem comer, sem beber água, é verdade que caluniaram e cuspiram em seu rosto, é verdade que fizeram dele o pior escândalo que aos humanos se faz. Mas ele corajosamente subiu o Gólgota e levou sobre si o madeiro. Sobre tal altar entregou a oferta que Deus requeria para perdão dos pecados de todo homem, de toda mulher que reconhece que precisa de Deus. O perdão pode ser alcançado livremente na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque João escreveu assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer crucificado. Não foi para ser matado, não. Ele morreu por perdoar os meus e os nossos pecados.
sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. A grande primeira mensagem da cruz para a igreja não é de vergonha, a mensagem da cruz não é de desespero, a mensagem da cruz é de vitória, a mensagem da cruz é de júbilo, a mensagem da cruz é de alegria, a mensagem da cruz é de vitória, a mensagem da cruz é a revelação do amor de Deus. Aleluia. A segunda grande mensagem que a cruz traduz para nós é a mensagem do cumprimento da promessa divina. No Éden, logo depois da queda, aparece Deus no jardim e brada no seu silêncio melancólico de um jardim manchado pela desobediência do homem. Homem porque estamos inclusos mulher e homens, pela transgressão de Eva. E de repente, naturalmente que Deus sabia onde Adão estava e como Adão estava, mas Deus estava provando o seu amor para cada um de nós hoje, que muitas vezes saímos do caminho diretivo dele para que caminhemos, e ele que sabe os rumos que tomamos. A minha e a tua consciência, estudada hoje na escola bíblica dominical, tem por dever responder conscientemente a esta voz que nos chama. Assim como chamou Adão, Eva foi quem cometeu o erro. E isso é interessante. Deus não veio chamar Eva: Eva, onde você... Não, Deus chega no jardim e diz: Adão, aonde estás, Adão? É impressionante isso. Deus vem chamar o homem porque a ele lhe foi dado a responsabilidade desse cuidado. Então, no Éden, Deus faz uma solene reunião, ele, Adão e Eva, e de repente todas aquelas explicações, acontecer tantas justificativas, porém o Senhor Deus estabelece uma ordem: a serpente vai se alimentar do pó e rastejar-se sobre o seu ventre, a mulher terá sua concepção com dores, e o homem com o suor do seu rosto comerá do trabalho das suas mãos. E para a serpente ele diz: só tem um detalhe, você causou uma destruição na obra da criação, mas desta mulher que um dia fracassou, que uma hora caiu, que uma hora errou, vai nascer um que vai pisar a tua cabeça. Espera, o tempo vai chegar. E de repente lá vem o profeta Miqueias e declara: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. A cruz revela para nós o cumprimento da promessa de Deus. Por isso a cruz não espanta o verdadeiro crente, porque ela é poder de Deus. Nela se revela o cumprimento das promessas do Senhor. A sua terceira mensagem é tão impressionante quanto as primeiras, porque a terceira mensagem que a cruz tem para nós os crentes é que a cruz declara que o véu do templo foi rasgado. Para quem lê a Bíblia sabe que o tabernáculo tinha 3 compartimentos: o primeiro, o segundo, e do segundo para o terceiro havia um véu colocado, ninguém poderia passar ali. Do outro lado estava a arca, que significava a presença da glória de Deus. Uma única vez ao ano era de dever do sacerdote de turno se preparar para entrar ali no lugar identificado como Santo dos Santos. Porém, antes de entrar ali com
os hebreus, ele passava pela pia de bronze para se lavar. Isto porque lá dentro do lugar santo dos santos, a presença da arca era para o povo hebreu e especialmente para o sacerdote de turno, a presença gloriosa de Deus. E qualquer que levasse consigo algum pecado não confessado, uma mancha na vida, aquela água da pia de bronze tinha um testemunho de justiça, tinha uma revelação de submissão, tinha uma comunicação que o homem estava reconhecendo que ele não podia prosseguir a sua caminhada para um encontro com Deus sem arrumar a sua vida no início da sua caminhada. A mensagem da cruz nos traduz, portanto, que o véu foi rasgado. O véu era um obstáculo para as pessoas. As pessoas não poderiam entrar, só o sacerdote entrava. Porém, quando Jesus lá na cruz deu seu brado: Pai, está consumado, há o testemunho bíblico que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que estava sendo declarado, que mensagem estava sendo anunciada a partir de agora? Esta cruz, que para os romanos parecia ser o fim, é o início de uma caminhada abençoada, feliz, próspera, sem obstáculo, porque o véu que separava agora não separa mais. Aleluia. Portanto, a quarta grande mensagem da cruz tem para nós a coisa mais atraente que me parece, porque a quarta revelação da cruz é uma declaração que a minha e a tua conta foi paga. Você não deve mais nada, querido irmão. Você só deve obediência, você só deve reverência, você só deve temor, você só é devedor de comunhão com Deus. Porque a Bíblia Sagrada registra que Jesus Cristo havia um documento firmado pelas autoridades que julgavam uma pessoa que havia cometido qualquer delito, um crime ou qualquer coisa. Era lavrado uma sentença como se faz hoje. E cada um de nós tínhamos na mão do diabo. Todo homem e mulher que não aceita Cristo está na mão do diabo, o documento que lhe credencia como autoridade para levá-lo ao inferno. Porém só vai se desejar, só vai se quiser, porque se você quiser acreditar na mensagem da cruz, a Bíblia diz que Cristo Jesus cravou a nossa sentença lá na cruz. É horrível, porém esta igreja tem um compromisso com a verdade. Esta igreja tem um compromisso com a revelação dos segredos de Deus. Esta igreja não engana seus membros. Esta igreja muitas vezes não bem aceita por muitas pessoas, porque aqui nos vê como agressivos. Eu gostaria de que você olhasse um pouco diferente e analisasse que aqui tem um grupo de pessoas que querem ser verdadeiros, querem serem servos do Senhor, capaz de receber da cruz a certeza de que a nossa conta foi paga. Quando Cristo Jesus dá o brado: Pai, está consumado, Ele está dizendo: a dívida de todo aquele que crer está paga. Está paga. Não importa o que você tenha feito, o Senhor Jesus requer de nós somente o arrependimento.
Ele só requer de nós a crença, a confiança, o recebê-lo. Ele não está pedindo que você tenha que fazer caminhada, seja andando de pé, de avião, de joelho, não dilacerando o teu corpo, não, Ele não está pedindo isso. Ele está pedindo: se hoje ouvires a sua voz, e a voz de Deus é ouvida pela pregação da palavra, se hoje ouvires a sua voz, não endureça os vossos corações. Sim, é o apóstolo Paulo que escreve na sua carta aos Romanos, dizendo que esta é a palavra da nossa confissão. É por este evangelho que nós olhamos para um cenário triste e conseguimos fazer uma leitura de esperança alegre. É por isto que nós olhamos em um túmulo marcado pelo sepultamento do nosso Salvador, mas glorificamos a Deus porque Ele está vazio. É por esta razão que nós, os crentes em Cristo Jesus, olhamos para um mundo que se convulsiona, sem rumo, sem direção, mas pela palavra de Deus nós estamos vendo que muito em breve o céu vai se abrir, e num abrir e fechar de olhos, a Bíblia Sagrada nos declara que os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados, e juntos receberemos o Senhor nos ares. Isso é fruto da cruz, isso é fruto do Calvário, isso é a mensagem que traduz para nós a nossa esperança e confiança. Quero nesta noite ser grato a Deus por estar com vocês nesta celebração festiva de 14 anos de pregação do Evangelho da cruz aqui na cidade de Presidente Médici. Muitos do que passaram por aqui já foram para a eternidade, nos esperam. Nós que estamos aqui continuaremos anunciando a tantos quantos possíveis. A cruz é uma mensagem de amor, a cruz é uma mensagem de compaixão, a cruz é uma mensagem de chamado, a cruz é uma mensagem de libertação. A muitos estaremos dizendo e propagando que a mensagem da cruz é uma mensagem de confiança, porque a promessa que Deus prometeu para a humanidade Ele cumpriu e atestou. Quando a cruz é erigida, lá está o cumprimento da sua promessa. A cruz também é uma mensagem para todos nós que a nossa conta foi paga, não devemos mais nada, a nossa conta está quitada, não poderíamos pagar. A Bíblia chega a dizer que a nossa fortuna sequer daria para remir a alma de um amigo, mas o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, foi derramado para a purificação dos nossos pecados.